Oi, gente, a paz do Senhor para todos vocês. E aí, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, em nome de Jesus. Gente, eu tô aqui no novo cenário, eu tô aqui dentro da floresta, vim fazer um passeio, fazer uma caminhada, na verdade. E aí eu vi esse local tão bonito, é um local que eu gosto bastante de vir para. E aí eu trouxe hoje uma amiga para vir caminhar comigo, a Paulinha, que tá aí atrás das câmeras. Hey, hey, olá! E aí eu falei, Paulinha, vamos gravar um vídeo rapidinho, né? O Senhor colocou uma palavra no meu coração e por que não compartilhar isso com vocês? Hoje eu quero falar com vocês, gente, sobre fraquezas. Exatamente, fraquezas. Você sabe quais são as suas fraquezas? Você sabe que todos nós temos fraquezas. E a gente cristão, principalmente, a gente luta constantemente contra elas, porque nós sabemos que é nessas fraquezas que Satanás vai nos atingir. É exatamente nessas fraquezas que ele vai nos tentar. E eu vou trazer um versículo para vocês que vai provar isso que eu estou falando. Eu quero ler com vocês, para começar, Mateus capítulo 4, versículo 1, que diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. O que foi que eu falei para vocês, gente? É na fraqueza, nas nossas fraquezas, que Satanás vai nos tentar. Satanás tentou Jesus na fraqueza. Após 40 dias jejuando, foi exatamente nessa área, na área onde Jesus estava fraco, ele estava com fome. A Bíblia fala aqui que após ter jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome, sabe? Então Satanás ele não tentou Jesus em outra área. Ele tentou exatamente aonde Jesus estava fraco. E aí, gente, eu quero trazer 3 pontos para vocês aprenderem a identificar, como identificar essas fraquezas. Comigo funcionou isso e eu espero de coração que funcione com vocês aí em casa também. A primeira é ter um relacionamento com o Senhor. Gente, por que eu falo isso? Eu não posso chegar aqui com vocês hoje e dizer assim, simplesmente, identifique aquela área que você tem caído, identifique. Não tem como, gente, eu chegar para vocês e falar, para vocês simplesmente identificarem, anotarem, escreverem, pendurarem na geladeira, ou não sei, aonde for, e vocês ficarem olhando aquilo se vocês não têm um relacionamento com o Senhor. Quem me convenceu dessas fraquezas foi o próprio Espírito Santo. E é Ele, a palavra de Deus fala que é Ele quem convence o homem do juízo, do pecado e da justiça, sabe? Então não adianta você ter convicção, ter clareza dessas fraquezas, mas se você não tem um relacionamento com o Senhor, porque você pode sim buscar autoajuda, você pode ler livros, né, de autoajuda, mas se você não tiver alguém para lhe convencer de tudo isso, para lhe dar força em tudo isso, gente, não adianta. Você vai ter conhecimento dessas fraquezas, mas a primeira oportunidade ou a primeira tentação, quando o diabo chegar para lhe tentar, sabe, para lhe pôr banquetes à sua frente, você vai cair. Sabe, porque assim como Jesus estava fraco. E aí Satanás foi e pôs ali tudo o que ele queria. Você não está com fome? Então toma, transforma essas pedras em pães. Mas Jesus, sabendo, sabe, que Satanás era um tentador, ele falou não, porque nem só de pão viverá o homem. E da mesma forma é eu e você, sabe? Satanás vai nos levar, ele vai nos tentar naquilo que a gente tem sido muito fraco. Mas ele quer fazer isso com um único propósito: te fazer pecar. E você pecando, você se afasta da presença do Pai. Porque a Bíblia fala, né, que o salário do pecado é a morte. Então o único propósito de Satanás é fazer você pecar e aí morrer espiritualmente. Então o primeiro passo que eu quero trazer para você, o primeiro ponto, né, na verdade, é sobre isso. Tenha um relacionamento com o Senhor. Segundo ponto, gente. Como você pode identificar essas fraquezas? Normalmente você reconhece as suas fraquezas sabendo em qual área você cai constantemente. Como assim, Adriana? Eu vou dar um exemplo claro meu. Eu sou uma pessoa que eu notei, e o Senhor me convenceu disso, que eu sou uma pessoa muito acomodada. Como assim? Por exemplo, se eu deixar a Adriana, eu passo um dia todinho deitada na minha sala, né, que agora eu tô sem trabalho. Mas e aí eu passo o dia todinho deitada, assistindo Netflix, no Instagram, no Facebook, e eu não faço exatamente nada. É pecado isso? Não, não é pecado, gente. Mas aí a gente ser humano tem
vive, né, por propósito, sabe? O Senhor nos dá a chance de viver por mais um dia. Você desperdiçar esse mais um dia que o Senhor tem te dado, sabe? Isso sim se torna um pecado. Gente, se a gente parar para pensar quantas pessoas estão internadas agora mesmo nesse tempo que nós estamos vivendo, quantas pessoas estão dentro de um hospital com máscaras de oxigênio, querendo uma nova chance para viver e não estão tendo, sabe? Estão necessitando dessas máscaras de oxigênio para viver. E estão clamando ao Senhor, sabe? Senhor, me dá mais uma chance. E nós temos essa chance, nós fazemos o quê, sabe? Então, assim, isso se torna um pecado, você desperdiçar um dia de vida. Então, pra mim, eu identifiquei essa área. Quando o Senhor falou pra mim que eu era essa pessoa, eu comecei a ficar mais vigilante, sabe, gente? Eu comecei a prestar mais atenção. Falei, opa... Tem um dia que eu acordo, é normal, todos nós seres humanos temos dias que a gente acorda, mas assim, né? Mais pra lá. E aí isso é super normal, gente. Não leve isso como religiosidade, tá? É normal, respeite isso também. Mas eu tô falando do meu caso. Por eu ser uma pessoa muito acomodada, vai acontecer que eu tendo planos pra fazer, tendo coisas pra realizar, mas aí a preguiça, o desânimo, a acomodação me chama, sabe, fala mais alto dentro de mim. E por isso eu falo que isso é uma fraqueza minha. Então, eu identificando isso, eu começo a me posicionar contra essa fraqueza, sabe? Eu começo, não, eu tenho planos para fazer, eu tenho propósitos para realizar, então eu vou cumprir isso. Não vou ouvir aquilo que a minha carne quer ficar deitada no sofá, sabe? E sem fazer nada. Então, gente, a segunda coisa é identifique as suas fraquezas, identifique os pontos fracos na sua vida e anote se preciso for, anote. Para mim isso funcionou, anotar todos esses pontos fracos. Gente, depois que eu comecei a anotar e comecei a orar também sobre isso, tá? Então lembre, ore sempre por isso, tá? E aí eu comecei a orar sobre isso, então eu fico mais alerta agora, sabe? É muito incrível como acontece isso, eu fico alerta. Quando eu percebo, tipo, hoje mesmo eu acordei, eu falei, ai gente, que vontade de não fazer nada, sabe? Mas aí eu lembrei, opa, eu tenho que gravar um vídeo pro pessoal lá no Insta, sabe? Eu tenho um vídeo pra gravar. E aí você me pergunta, mas Adriana, tu não é obrigada a estar gravando nada. Não, realmente eu não sou obrigada a estar aqui. Mas quando eu entendi o propósito que Deus colocou pra mim, sabe? De estar gravando vídeos, isso me motiva mais, sabe? Me dá um ânimo maior de chegar e falar, não, eu vou gravar. Então o terceiro ponto que eu quero trazer pra vocês é, tenha propósito em tudo que você for fazer, sabe? Não faça as coisas por fazer, não, tem um propósito por trás disso. Por exemplo, no meu caso, eu sou uma pessoa acomodada, mas se eu tenho propósitos a cumprir, eu vou me apegar no propósito, sabe? E vou dizer não para essa fraqueza. Mas se você, por exemplo, tem um vício, eu não sei que tipo de vício você tem, seja pornografia, seja de álcool, seja das drogas, seja de compras, eu não sei qual é o seu vício. Mas identifique hoje, seja, sabe, uma preguiça, algo fora do comum, sabe? Eu não sei quais são seus vícios, mas você sabe. Então, gente, por que você quer se libertar do vício? Por que você quer se libertar das drogas? Tem um propósito por trás disso, sabe? Eu pego em Deus, sabe? O problema de Satanás, gente, ele quer te fazer escravo de coisas, sabe? E Jesus veio e morreu na cruz para nos fazer livres, sabe? Livres. A palavra de Deus fala que para a liberdade ele nos chamou. Então, assim, não aceite mais viver debaixo de escravidão. Jesus pagou um preço alto por você e por mim, sabe? Então, não aceite viver debaixo de escravidão em nome de Jesus. Então, gente, eu quero finalizar essa palavra com vocês lendo lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, que vai dizer assim a palavra do Senhor. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Gente, a palavra de Deus está falando que Ele jamais permitirá que a gente passe por algo que a gente não vai suportar, sabe? Mas é por isso a importância de você identificar suas fraquezas. Porque você identificando-as, você não vai cair, sabe, fácil nas artimanhas de Satanás. Você tem uma palavra, Deus liberou uma promessa para a minha vida e para a sua vida. Então, se apegue nessa promessa, Deus é fiel, Ele não vai permitir, sabe? Mas eu tenho visto muitas pessoas caindo nas mesmas ciladas de Satanás. Por quê? Por falta de entendimento, falta de conhecimento, sabe, gente? Então, assim, não
permita, sabe? Se apegue na palavra de Deus, se apegue na bondade dele, na fidelidade dele. Ele vai te socorrer. A palavra dele diz que ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Então se apegue a essa verdade e não permita que Satanás seja maior na sua vida e você continue caindo nas artimanhas dele. Ele é um mentiroso e o pai da mentira. Mas Deus é fiel, Deus é Pai. E ele, por ser Pai, ele sabe exatamente o que eu e você passamos. Jesus sabe, Jesus ele veio aqui na terra e ele passou exatamente por tudo que eu e você passamos hoje. Então se apegue a ele, corra a ele, sabe? E declare tudo aquilo que você tem passado, as suas fraquezas, confesse diante dele, porque ele vai te dar socorro, ele vai te dar escape. Amém, gente? Que essa palavra toque no coração de vocês, que de alguma forma possa ajudar vocês e que assim como para mim tem surtido um grande efeito após o Senhor ter falado assim comigo, eu espero ajudar vocês também, em nome de Jesus. Que vocês fiquem com Deus. Foi um pouco difícil gravar aqui, gente, porque tudo é novo, mas eu espero que vocês tenham entendido a mensagem, amém? Um beijo, fiquem com Deus.